Nós entendemos, às vezes pela nossa religiosidade, pelas nossas experiências de andar sempre todo mundo do mesmo jeito, que é assim ou assado, e na verdade Deus tem sempre algo novo para nós. Deus é infinito e Ele tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu quero começar hoje com uma oração onde você entrega a sua mente ao Senhor, para que Ele possa ministrar o novo dele para você. Onde você vai renunciar a todo conceito e preconceito que tem em relação aos mistérios do reino de Deus. E os mistérios do reino de Deus não é para todos, é para aqueles que estão com o coração aberto para receber. Você se lembra que Jesus falava em parábolas? Um dia um discípulo falou: por que o senhor fala através de parábolas? Jesus disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. Então as parábolas eram como chaves espirituais. O que é uma chave? É um pequeno objeto que abre uma fechadura, permite a abertura de uma porta, que permite adentrar num grande e amplo lugar. Mas a chave é pequenininha. Ela é tão pequena que talvez quem olhe para a chave não imagine o acesso que ela vai dar quando ela funcionar. E na palavra do Senhor é assim também. Nós temos chaves espirituais, existem mistérios do reino dos céus e Ele quer revelar para o seu povo. Então eu quero apenas trazer à sua memória um versículo bíblico. Aqueles que vieram ontem vão ouvir de novo, e os que chegaram hoje vão ouvir pela primeira vez. Está na carta aos Hebreus, no capítulo 5, e eu falei do que está escrito desde o versículo 7. Mas em especial eu falei que está escrito naquele capítulo seguinte: quem continua comendo leitinho ou bebendo leitinho é como criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido é para os adultos, para os maduros espiritualmente. Nós tiramos as crianças daqui porque elas não têm condição de receber e entender o que você vai receber. Elas ainda têm que ser alimentadas com leitinho. E quando a Bíblia fala que aquele que se alimenta de leite, está falando nas coisas muito simples. E diz: o que se alimenta de leite é como criança, mas o alimento sólido, o pirão grosso, o feijão grosso, é para os adultos, para os maduros, para aqueles que pela prática, não pela teoria, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que faculdades são essas? Faculdades intelectuais? Não. Com faculdades intelectuais eu não posso discernir bem e mal. Faculdades físicas, exercícios, musculatura? Não. Faculdades espirituais. Então o alimento sólido é para os adultos, para os maduros espirituais, que pela prática desenvolve discernimento espiritual, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir não somente o bem, mas também o mal. O bem, a luz; o mal, as trevas. Discernir luz e trevas. Discernir o que procede de Deus e o que procede das trevas. E eu preciso dizer que existem dois reinos, há uma ambivalência de reinos. Império das trevas, reino da luz. Império das trevas, reino da luz. Quando Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, esse é o fruto das trevas. E ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se o fruto que eu percebo é morte, roubo e destruição, quem produz esse fruto? Quem mata, rouba e destrói. Se o fruto que eu percebo é vida e vida em abundância, quem produz? Jesus, aquele que governa na luz.
Então, quando a Bíblia fala, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, ele está nos animando a desenvolver o nosso discernimento espiritual. Ele está dizendo, olha, desenvolva-se espiritualmente, não pare espiritualmente, cresça espiritualmente, mas cresça no conhecimento da luz e no conhecimento das trevas. Por que eu preciso crescer no conhecimento das trevas? Algumas pessoas dizem, não, eu só preciso crescer no conhecimento da luz. Chega ao ponto de você ouvir alguns dizerem, não, eu só preciso conhecer Jesus, eu não preciso conhecer mais nada. Mas a Bíblia te diz para preparar-se para uma batalha. Quando você vai para a carta aos Efésios é um manual de guerra. É um manual de guerra. Você vai ver na carta aos Efésios, no começo dela, dizendo, bendito nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que é região celestial? É mundo espiritual. Então, bendito nosso Deus e Pai, que está nas regiões celestiais e que nos abençoou nas regiões celestiais. Então, região celestial é um lugar excelente, porque lá está Deus Pai. Mas a palavra diz que tem melhores companhias ainda, porque diz que o Filho restou dentre os mortos, assentou-se à destra do Pai nas regiões celestiais, acima de todo poder que se possa nomear. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e toda é toda. Ele está acima de qualquer autoridade, de qualquer poder e de qualquer nome. Então esse lugar é excelente, está o Pai, está o Filho, e é o lugar onde está o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito, ele prescruta o nosso coração, e ele prescruta o coração do Pai, de lá para cá ele traz a revelação, e daqui para lá ele leva a oração, ele nos ensina a orar como convém, ora por nós com gemidos inexprimíveis, ele é o nosso intercessor junto do Pai, enfim, o Espírito está fazendo essa conexão, ele é o Deus conosco, mas ele está lá e ele está cá, porque no mundo espiritual não há distância. Eu disse ontem que leis da física, distância e tempo, não se aplicam no mundo espiritual. Então esse lugar é excelente, Pai, Filho e Espírito Santo. Mundo espiritual, região celestial. Mas a mesma carta aos Efésios fala que tem mais seres espirituais nas regiões celestiais. Fala que tem principados e potestades. Fala que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida agora. E quando está escrito agora, significa em qualquer tempo que for lido o texto. Será conhecido agora de principados e potestades nas regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais ou no mundo espiritual, estão os anjos, os de luz e os de treva. Por isso que a carta aos Efésios conclui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ela é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, aonde? Nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Então é um lugar de guerra também, é um lugar de batalha. Pastora, mas os demônios estão no mundo espiritual como os anjos? Sim, porque os demônios são anjos. A origem deles, eles são criaturas formadas por Deus para serem da luz. Por rebelião, porque resolveram viver independentes de Deus, tornaram-se trevas. Na verdade, o que conhecemos como Satanás era Lúcifer, era um querubim ungido. Um demônio nada mais é do que um anjo fora da posição. É um anjo que tornou-se de trevas, era de luz. Em que lugar ele está? No mundo espiritual, no mesmo lugar espiritual. É como se fosse um soldado treinado para ser do BOPE, ou da tropa de elite, para ser do bem, e converte-se para as trevas. Tem a mesma habilidade. Ele é a mesma pessoa, ele só está fora da posição.
Quando a Bíblia fala que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, a Bíblia está dizendo: não seja bobo, veja o que está acontecendo à sua volta. Abre os teus olhos espirituais, porque o que você não vê existe. O mundo espiritual existe, é real, é tão real quanto eu e você. E é isso que nós precisamos aprender, e precisamos quebrar paradigmas. Nós aprendemos, por exemplo, que nós não precisamos fazer mais nada. Jesus já fez, ele já fez na cruz, ele fez. Sabe o que ele fez? Ele expôs Satanás ao desprezo e triunfou deles na cruz. Está perfeito e acabado o sacrifício. É uma sentença condenatória. Lá na cruz Satanás foi condenado. Agora, essa sentença, ela é executada pela igreja. A igreja é que vai executar a sentença da cruz. Por quê? Porque esse ser espiritual da maldade, que era anjo de luz e tornou-se demônio, ele não saiu da presença de Deus sem guerra. Ele não saiu. Precisou haver uma guerra no céu. Quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 12, você vai ver, houve peleja no céu. Peleja, guerra, batalha. Miguel e os seus anjos pelejaram e foi expulso esse anjo rebelde de lá. Então, para sair do céu, teve guerra sim. Por que teve guerra? Porque ele não saiu só por um comando de Deus. Agora, foi Deus que guerreou com o diabo, mediu forças com Satanás? Não. Anjos expulsaram anjos. Criaturas guerrearam com criaturas. E quando esse anjo foi expulso para a terra, você viu que lá no deserto, depois do batismo, depois que Jesus recebe o Espírito Santo, quando a autoridade volta do céu para a terra, volta por quê? Porque essa autoridade existia no Éden. O homem no Éden tinha autoridade para ordenar a saída de Satanás. Ele tinha. Quando Deus falou para ele: guarda o jardim. Por que você guarda o seu carro? Por que você guarda seu dinheiro? Por que você guarda suas joias? Porque tem ladrão. Quando o homem recebeu o comando de Deus: guarda o jardim, é porque esse ser espiritual da maldade já tinha sido expulso do céu e já estava rodeando ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E o homem recebeu autoridade para ordenar Satanás para correr. E aí, o que aconteceu? Você conhece a história da criação? Você sabe que a mulher, ela é muito acusada, porque ela induziu o homem a pecar, ela levou o homem a pecar. É verdade, isso é uma realidade. Eu falo que tinha duas vozes no Éden, só duas. A voz de Deus e a voz da mulher. No ouvido de Adão só tinha duas vozes. E ela induziu Adão a desobedecer a Deus. Ela influenciou para o mal. Mas eu sempre faço uma perguntinha básica: aonde estava Adão fazendo o quê quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar? Tem alguém aí? Aonde estava Adão fazendo o quê quando a mulher dele conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar? Aonde estava Adão fazendo o quê quando a mulher chega e fala: eu comi do fruto que Deus falou para não comer, ou seja, eu desobedeci? E desobedeça você também. Onde ele estava? Que ele não disse: arrependa-te agora, ajoelha-te, vamos pedir perdão, vamos voltar para o lugar certo. Ele falou: não, me dá também. Negligenciou a autoridade espiritual. Nessa hora Deus tirou da terra. Deus tirou da terra. Por isso que você não vê no Velho Testamento inteirinho nenhuma situação do homem tendo autoridade contra o reino das trevas. Você vai ver versículos onde Deus diz: eu repreenderei o devorador. Vai ver textos onde está escrito, o profeta diz: o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Ou quando Saul está possesso
vem um jovem chamado Davi, um adorador. O adorador atrai o Espírito de Deus. Deus procura adoradores. Não é o instrumento, não é a caixa de som, não é a potência dos equipamentos, mas é o coração do adorador que atrai o Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer um parênteses. Sabe por que o coração do adorador atrai o Espírito Santo de Deus? Porque a única e genuína oferta que nós damos para Deus é a nossa adoração. As outras coisas todas, Ele nos deu primeiro. Você vem e entrega a sua vida para Jesus. Quem te deu vida? Você sabe dar vida para você mesmo? Foi tua mãe que te formou? Foi um ato sexual de um homem e de uma mulher? Não! Foi um espírito que veio de Deus para o ventre de uma mulher, enviado por Deus. Deus escolheu o dia, a hora do seu nascimento. Às vezes entregamos os filhos. Senhor, eis aqui meu filho, vou te apresentar o meu bebê, a minha criança, apresentar para o Senhor. Ele te deu, você não faz filhos, você recebe filhos da parte de Deus. Não tem uma pessoa aqui que saiba fazer alma, e nem uma pessoa que saiba fazer espírito, e nem uma pessoa que saiba fazer orelha, nariz, unha do pé. Você não sabe fazer essas coisas. Deus é que faz. Lembra de Davi, no Salmo 139, dizendo: Senhor, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias. Então, quando trazemos os filhos, estamos devolvendo os filhos, igual Ana fez. Ela pediu, Deus deu, ela devolveu. Quando trazemos os dízimos e as ofertas, como fizemos agora, abrimos a nossa bolsa, tiramos uma nota, 2 notas, 3 notas, ficamos com o coração todo cheio de empáfia e com a cara de quem está fazendo algo muito especial. Eu tenho uma notícia para te dar. Nessa hora você é igual uma criança que pega dinheiro do bolso do pai para comprar a gravata do pai no dia dos pais. Foi o pai que te deu. Foi o pai que te deu. Então não tem nada que damos a Ele que Ele não tenha nos dado primeiro. A única coisa que lhe damos e que não recebemos antes é a adoração. Essa é a oferta mais genuína que podemos dar para o Senhor. Por isso Ele procura adoradores. Por isso Ele procura adoradores na terra. E você vai ver voltando ao Velho Testamento, no episódio de Saul possesso, Davi é chamado, dedilha o instrumento, o Espírito vem, o demônio afasta de Saul, mas não tem autoridade para ordenar sair. A autoridade foi retirada da terra, ela voltou lá no Jordão. Quando o Filho estava encarnado, quando o Espírito manifesta de uma forma visível, e a voz do Pai é ouvida dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nessa hora a Trindade se une e vem para a terra. E quando a Trindade se une e vem para a terra, algo sobrenatural acontece na terra. E a autoridade voltou. Por isso que só depois daquele momento em que a Trindade se reúne no Jordão, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Olha bem, a autoridade foi tirada porque um homem foi tentado e sucumbiu à tentação. E a autoridade voltou porque um homem foi tentado e não sucumbiu à tentação. E a autoridade volta para a terra. E essa autoridade, ela veio para ser usada. Ela veio para ser delegada. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele ressuscita dentre os mortos, e ele delega essa autoridade, delega para os 12, delega para os 70, delega para todo aquele que crê. Você vai ver os 70 voltando possuídos de alegria, depois de ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E eles dizem: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele está falando da expulsão de Satanás do céu. E depois ele diz: eis aí vos dei autoridade, vos dei, vos dei, vos dei, vos dei, tempo pretérito, tempo passado, para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Jesus fala o quê?
eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Quem está falando que o inimigo tem poder? Quem está falando? Jesus. Então, se você ouviu alguma pregação que Satanás não tem poder, ela está errada. Se você ouviu alguma pregação que diz que ele não tem poder, está errada, porque ele é um anjo. E os anjos são valorosos em poder. Agora, é um poder convertido para as trevas. E Jesus confere à igreja todo o poder. Ele tem um pouco e a igreja tem todo. Por isso Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu nunca vi Jesus perder uma batalha. E olha que eu estou nesse negócio há muitos anos. Mais do que eu imagino. Outro dia eu vivia falando, tem 30 anos que eu falo de libertação, tem 30 anos. Outro dia encontrei com uma mulher que já é pastora há 27 anos e disse que fui eu que fiz a libertação dela. Então eu já perdi a conta. Não é porque eu não quero ficar velha, não. Eu já falei ontem. Se a vida fosse um jogo, eu estaria na metade do segundo tempo. Mas vai ter prorrogação e pênalti. Vai ter, eu creio nisso. Eu creio que tem muito que fazer ainda e muito que ensinar nessa terra. Mas por que eu fiz esse preâmbulo para você? Por quê? Porque a autoridade para guerrear contra as trevas foi delegada por Deus para a igreja. Eu acho que Deus pensou da seguinte maneira: foi um anjo expulso do céu, porque desobedeceu. Esse anjo chega na terra e faz o homem ser expulso da presença de Deus. Agora esse homem redimido tem autoridade para expulsar aquele que foi responsável pela expulsão dele. É como se Deus nos desse o prazer de executar a sentença da cruz. É um prazer para a igreja. E ontem eu falei que muitas pessoas estão sofrendo muito, passando por muitas lutas, por muitas coisas que são produzidas nas trevas e que elas atribuem a Deus. Mas eu quero falar especificamente hoje sobre derramamento de sangue. Eu terminei ontem a palavra contando o histórico da família do meu marido. Todos os primogênitos homens morreram prematuramente. O que acontece quando há derramamento de sangue? Eu quero ler um texto bíblico para você. Esse texto parece que fala de construção civil. Deuteronômio 22, 8. Tem como colocar na tela esse versículo? Pronto, está ali para todos nós. Deuteronômio 22, versículo 8. Não fica procurando, não perca tempo procurando, porque a fé não vem pelo procurar. A fé vem pelo ouvir. Então nós vamos ouvir. Eu inclusive aconselho você ler a sua Bíblia na sua meditação diária em voz alta. Escute a sua voz. Eu gravo os versículos ouvindo a minha voz. Você escuta porque a fé vem pelo ouvir. Você já vivenciou uma situação em que você escuta uma música e depois você passa o dia inteiro cantarolando aquela música que você ouviu? Se você lesse aquela música, você não ia passar o dia cantarolando. É por aqui que você precisa ouvir a palavra, né? Então está escrito assim: quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas culpa de sangue sobre a tua casa, se alguém dali cair. Na minha versão está escrito assim: quando edificares uma casa nova, falhas no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Quando edificares uma casa, falhas no terraço um parapeito, para que não tragas sobre ela culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Vamos lá. Construir um terraço. Faz de conta que isso aqui é um terraço. E aí Deus está dizendo: põe uma proteção, põe uma guardazinha, para evitar uma tragédia, para evitar que alguém caia
e caindo, o sangue vai marcar aquela casa. Ele está falando de ferro, tijolo, cimento. Então, é possível uma casa ficar mal assombrada porque tem derramamento de sangue? A Bíblia diz que sim. Para que nelas não ponha culpa de sangue. Agora imagina você, o conceito de casa, Deus traz também para a família. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Está falando de família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está falando eu e a minha família. A casa edificada sobre a rocha, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, com ímpeto e ela não cai. Está falando de família. Então, se uma construção, onde há derramamento de sangue, esse sangue marca essa construção. Imagina um sangue derramado numa família. Talvez você não tenha prestado atenção, mas quando o pastor Anderson veio fazer o ofertório, ele falou que Deus falou para Isaac que o abençoaria Isaac por amor a Abraão. O nome disso é o quê? Bênção geracional. Nós receberíamos as bênçãos geracionais e não receberíamos os castigos geracionais. Está escrito aonde? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Amaldiçoarei ou visitarei a iniquidade em 4 gerações. 4. Por que 4? Porque 4 é fácil de mapear. Eu estava viva, minha mãe estava viva, minha filha estava viva e a minha neta estava viva. E eu convivi com a minha avó e com a minha bisavó uns tempos. Então, não é difícil você saber o histórico de 4 gerações. E quando Deus fala em bênçãos, Ele fala em 1000 gerações. Então, a mão dele é pesadinha para punir 4, mas ela é muito abençoadora para abençoar 1000. Você entende? Deus usando uma pena para amaldiçoar e outra para abençoar, tremendamente mais. Então, quando falou para Isaac: eu vou te abençoar por amor ao teu pai, porque eu fiz uma promessa para o teu pai. Ontem eu falei que está escrito no Salmo 37, jamais vi um justo desamparado, 34, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é um Deus de descendência. Visita a iniquidade dos pais nos filhos. Aqui está falando de casa. A casa, a família, ela sofre consequências espirituais dos pecados, e hoje em especial falar do derramamento de sangue. Lembra de Davi? Davi cometeu adultério, ele matou Urias para ficar com Batseba. Você estuda em casa, está em 2 Samuel, capítulo 12. Quando Davi achou que já estava tudo calmo, que Deus estava passando a mão na cabeça dele, o profeta Natã vai ao aposento de Davi e confronta Davi. O profeta Natã fala: você matou Urias. Você matou Urias com a espada dos filhos de Amon. A guerra era contra os amonitas, israelitas e amonitas, mas Davi articulou para que Urias fosse para a frente de batalha para morrer. Manipulação. Articula para obter resultados que lhe sejam favoráveis. Manipulação foi um dos pecados de Davi. Davi adulterou, Davi mentiu, Davi derramou sangue, Davi desonrou os seus líderes, porque um dos conselheiros dele era o pai de Batseba. Davi desonrou os seus súditos. Mas os pecados de Davi que Deus mostra: adultério e homicídio. Você vai ver as gerações que vieram de Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver as gerações que vieram de Davi pagarem um preço de colher o fruto que o pai plantou. Os patriarcas no Velho Testamento, assim como Jacó fez com os seus 12 filhos, na hora da morte, chamava os filhos para abençoar, para proferir uma bênção.
E os filhos vinham se enrolar com o pai para aquecer o corpo do pai na hora da morte. Davi não tinha um filho para sentar com ele. Davi não tinha um filho ao redor dele. A família de Davi foi destruída. Tiveram que chamar uma virgem de Israel para deitar-se com ele. Por quê? Porque Davi não resistiu ao sexo promíscuo. Você vai ver, Salomão começa maravilhosamente bem. Começa construindo um templo ao Senhor. À medida que ele vai avançando em idade, ele vai avançando em promiscuidade, ele repete o pecado do pai. E o templo que foi construído para Deus, termina sendo o templo de demônios. Baal, Astarote, Moloque, os deuses pagãos das mulheres com quem ele se envolveu. Amanhã nós vamos ver um pouquinho sobre idolatria. A promiscuidade sexual é um dos frutos da idolatria. Enfim, casa é família. Derramou sangue na casa, esse sangue vai marcar essa família. Foi o que aconteceu com a família do meu marido. Eu vou te contar algumas histórias. Há muitos anos atrás, eu fui ministrar na cidade de Vilhena, Rondônia. E o culto ia começar, estava ainda naquele movimento do povo chegando, e eu cheguei nessa hora, e uma mulher me aborda com muita aflição na entrada da igreja. Eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar com a senhora, e não tem condição de atender ninguém em horários de culto. Atender as pessoas tem que ser com qualidade. 1 hora, pelo menos. Às vezes 2 horas. Hoje eu tive um atendimento que durou 2 horas, mais de 2 horas. É a mesma coisa que você chegar no corredor de um hospital, abrir a camisa e falar, opera meu coração em 1 minuto. Isso não se faz. Mesmo que a pessoa tenha um poder de síntese muito grande, de resumir a história dela em 1 minuto, ela precisa de um atendimento de pelo menos 1 hora. E aquela mulher me abordou e queria um atendimento na porta da igreja. E eu falei, querida, não posso fazer isso. E ela insistiu, e eu vi que ela estava muito aflita, e eu falei para o pastor, estica um pouquinho o louvor, eu vou conversar com essa mulher para acalmá-la pelo menos. Mas a minha intenção era fazê-la ficar no culto. E aí ela chega para mim, e ela fala, sabe o que eu quero falar com a senhora? Eu quero saber que Deus é esse, que está fazendo com o meu filho o que ele está fazendo. E aí ela contou a história, um filho de 21 anos com câncer nos testículos. Um rapaz criado na igreja, nasceu no evangelho, desde os primeiros momentos está assim, indo para a salinha de crianças, escola bíblica, fazendo todo o figurino direitinho, e agora com 21 anos, em vésperas de casar, está com câncer nos testículos. Vai perder a capacidade de procriar, é filho único, então vai acabar nele as gerações. Se ele é filho único e se ele não tem filhos, acabou essa família. E provavelmente vai ficar impotente. Não vai ter capacidade nem de ser marido dessa moça com quem ele vai se casar. E essa mãe veio me confrontar, acusando Deus. Que Deus é esse, que Deus é esse, que Deus é esse. E aí, à medida que ela falava, na minha mente vinha uma palavra, aborto. 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 É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito que te mostra o que está acontecendo. Mas quando você atende uma pessoa, não adianta você confrontá-la, ela precisa confessar. Eu falei ontem de confissão de pecados, o que encobre as transgressões jamais prospera, o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta eu falar, eu sei que você fez abortos. Ela precisa dizer, eu fiz abortos. Eu pequei, ela precisa reconhecer isso. E aí vinha na minha mente a palavra aborto, e o tempo está correndo, e o primeiro louvor já está acabando. E eu fiz uma pergunta, eu não disse você fez aborto. Eu perguntei, você fez aborto antes de gerar esse filho? A mulher ficou uma fera. Ela deu um passo para trás e ela reagiu asperamente. Ela disse para mim, doutora, eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu filho. Meu filho nasceu no evangelho, eu já falei para a senhora.
E tem um detalhe, meu filho nunca teve experiência sexual, ele fez um voto de santificação, vai para o casamento sem ter experiência sexual. E agora eu não estou falando de mim, eu estou falando dele, e eu voltei a perguntar, não tinha como explicar tudo que eu expliquei ontem aqui. Eu sei que na terceira tentativa de tocar no assunto do aborto, ela negando ainda, eu falei, minha irmã, vamos fazer o seguinte, vai com teu filho para Porto Velho, porque ela chegou dizendo, eu estou indo para Porto Velho, por isso que eu não vou ficar para o culto, eu estou indo para Porto Velho porque meu filho precisa amanhecer o dia lá, ele vai fazer isso, já era domingo, e vai fazer uma cirurgia, e ele precisa estar lá para fazer exames, e eu tenho que estar lá. E eu falei, minha irmã, vá para Porto Velho, vá com teu filho, não tem o que eu possa fazer para te ajudar. Quando ela entendeu que eu tinha desistido do assunto, ela caiu em si, e ela disse, pastora, eu fiz 5 abortos, antes de gerar esse filho. Mas pastora, eu me converti na minha juventude, eu era louca, pastora, eu não usava pílula porque eu tinha medo de engordar, então eu preferia engravidar e tomar uns remédios para fazer aborto. Eu falei para ela, minha irmã, você derramou sangue de 5 gerações. Deixa eu fazer um parênteses na história para te falar sobre isso. Rebeca estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Gravidez de gêmeos é enjoada, a barriga cresce demais, aperta o estômago, aperta o baço, a sensação é de doença. E Rebeca reclama para Deus, eu estou morrendo. Deus fala para Rebeca, tem 2 nações no seu ventre. Ele não fala tem 2 meninos, ele não fala tem 2 garotos, ele não fala tem Esaú e Jacó, ele fala tem 2 nações no seu ventre. E se Rebeca tivesse abortado Jacó, teria abortado toda a nação de Israel, todos os cientistas que existem naquela nação, todos os médicos, todas as mães, todos os políticos, todos teriam morrido. Por quê? Porque você não derrama sangue só de um bebê. Você derrama o sangue do filho, do neto, do bisneto, tataraneto, do tataraneto, do tataraneto e do tatataraneto, do tatataraneto. Se a minha avó tivesse sido abortada, minha mãe não teria nascido, nem as 5 irmãs dela. Eu não teria nascido, nem o meu irmão, meus 2 filhos, nem minhas sobrinhas, nem os meus 6 netos teriam nascido. A minha neta acaba de se casar, e eu vou ser bisavó, eu tenho certeza disso. Não sei se você está escutando, Gabriela, eu quero bisnetos. Mas a mulher pensa que está abortando uma bola de sangue. Ela pensa que ela está derramando o sangue de uma bola de sangue. Não é uma bola de sangue. É um ser formado por Deus. Você se lembra de que falei ontem que Deus fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci? E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações? Antes de mandar para a barriga dela, eu já te dei um destino. E antes de você sair, o ministério profético já estava lá. Você conhece a história de Sansão? Isso está em Juízes capítulo 13. Sansão nasceu para ser um libertador. A mãe era estéril. Aparece um anjo e fala, você é estéril, vai conceber. Deus vai mandar um filho para sua barriga, ele vai livrar Israel do poder dos filisteus. É para isso que ele vai nascer. Você não é obra do acaso, você não é obra de uma relação sexual, você não é obra de um homem e de uma mulher. Você vem do céu. Lá é sua origem e lá é o seu destino. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Nós estamos aqui de passagem. Eu falei que tem 68 anos, esse corpo aqui já está mais de meio século andando na face da terra. Vai chegar uma hora, vai descascar, vai voltar para o pó. E não me olha com essa cara de comiseração, não. Você também vai descascar. Olha para quem está do lado e fala, você também vai descascar. Vai.
Eu sou um espírito eterno, eu não tenho esse limite de tempo que tem a minha carne. A eternidade mora em mim, a eternidade mora no coração do homem. Por isso que a gente tem que fazer a escolha de andar com Deus, porque senão vai viver eternamente separado de Deus. Nós fomos feitos para viver eternamente com Ele. O corpo voltar para o pó e nós voltarmos para Ele. Escolhas erradas nossas vai nos fazer viver separados dele eternamente. E eternidade é muito tempo, igreja. Bilhões, trilhões, 8 trilhões, bilhões de anos é a eternidade. Agora, quando você mata um filho no ventre, você mata gerações. Aí, nós fomos convencidos por uma mídia maligna que não tem problema o aborto. Inclusive tem aí deputados e senadores fazendo projetos de lei para liberar o aborto nessa nação. Deixa eu aproveitar e falar sobre isso também, não vou perder a oportunidade. Acompanhe de perto quem você elege. Acompanhe de perto para quem você deu seu voto. Sabe por quê? Porque a nação pode ser marcada por trevas ou por luz, em decorrência dos projetos. Tem um endemoniado que tem um projeto de lei que permite-se o aborto em qualquer fase da gravidez, até 9 meses. Esse projeto está rodando lá nas comissões. Vai ter uma votação um dia. Sabe o que vai acontecer? Se o aborto for considerado legal na nação brasileira, para ser feito pelo sistema público de saúde até o 9º mês da gravidez, porque esse é o projeto de lei, sabe o que vai acontecer? Todos os médicos do Serviço Público de Saúde, todos os auxiliares, todos os paramédicos, todas as enfermeiras, vão sujar a mão de sangue por um espírito de morte. Sabe o que vai acontecer mais? Toda a nação brasileira vai financiar a morte, porque quem banca o sistema público de saúde é o meu e teu imposto. Então fica de olho no que acontece nos governos. Não fica omisso, não. A igreja, ela não tem essa história de secular e de santo. A igreja é santa o tempo todo. Aonde ela estiver, no trabalho, no comércio, no negócio, na magistratura, ela é santa. Tem um filho meu me escutando, um filho do coração, um juiz santo. O nome dele é Tiago, ele está me ouvindo. Ele está de licença médica. O dia que ele voltar para o seu lugar de trabalho, é um filho de Deus que está lá. E aquele lugar é santo, porque o lugar que o santo ocupa fica santo. Nós não podemos perder de vista o que acontece ao nosso redor. E quando Deus olha para a igreja, Deus vê a igreja de uma forma diferente do que nós vemos. Nós vemos a igreja aqui. Deus vê a igreja em todos os lugares da terra. Deus tem uma cosmovisão da igreja. Aqui é o lugar de celebração. Mas a igreja é a igreja amanhã no supermercado. A igreja é a igreja amanhã no banco. Você vai ficar assustada comigo, assustado? A igreja é você fazendo número 1 e número 2. Você é a igreja. O Espírito Santo não sai de você, em momento nenhum. E o nosso comportamento, nosso agir, o nosso caminhar pode mudar essa nação. E pode mudar essa terra. Mas vamos voltar para o aborto. Se eu chamar uma criança aqui na frente, uma mulher, uma mamãe com um bebezinho de cola aqui na frente, um bebezinho de 1 mês, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Se for menininha, então tá de lacinho de fita, sapatinho de oncinha, como eu vi um outro dia, show de bola. Todo mundo acha maravilhoso. Um bebezinho de 1 mês vem apresentar, o pastor antes se levanta, todo mundo acha chique. A pergunta é: aonde essa criança estava há 9 meses atrás? Estava no ventre, 1 mês de gravidez. Então, se a mamãe tivesse abortado, não teria abortado uma bola de sangue. Teria abortado essa criança que todo mundo está achando bonitinha. É essa criança que estava no ventre. Apenas não víamos. Não tínhamos capacidade de perceber. Mas
desde que foi formada e colocada no ventre da mãe, é essa criança. O aborto seria matar essa criança que Deus enviou para a terra. Pastora, eu não tenho nenhum histórico de aborto na minha vida, mas tem uma história assim. Eu tinha uma colega de trabalho e essa colega foi abortar e eu acompanhei essa colega porque eu fiquei com muita dó dela. Não quis que ela fosse sozinha. Eu entendi que se ela fosse sozinha ela poderia correr risco, ter uma hemorragia, alguma coisa assim, e eu acompanhei essa moça para uma clínica de aborto, mesmo não concordando com o aborto. Ah, é? Então vamos imaginar que seja essa criança de 1 mês de idade. Essa mamãe é sua amiga, sua colega de trabalho, e ela chega e fala para você: eu não quero mais essa criança, eu quero matar essa criança. Você me acompanha no lugar onde eu vou tirar a vida dela? Não, pastora, não é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Apenas agora ela é visível e ela era invisível antes. Pastora, eu nunca acompanhei ninguém, mas teve uma situação que eu emprestei dinheiro, porque era uma irmã minha, pastora. E se ela não tivesse dinheiro para pagar uma boa clínica de aborto, ela ia para um lugar clandestino, podia morrer. E eu fiquei com muita misericórdia dela e eu emprestei dinheiro para ela. Vamos imaginar que essa mulher quer matar essa criança de 1 mês de idade. E ela chega para você e fala: olha, eu quero matar essa criança. E eu arrumei um pistoleiro de aluguel. E ele cobra tanto. Se você me der o dinheiro para pagar o pistoleiro de aluguel, vai ser um tiro só na cabeça. Agora, se você não me der, eu vou matar de qualquer jeito com uma martelada. Aí você pensa: não, eu vou dar o dinheiro para ela pagar o pistoleiro, para a morte ser mais tranquila. Pastora, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Pastora, eu não ajudei, eu não dei o dinheiro, eu não acompanhei. Eu escutei essa conversa na minha casa, era minha irmã com a minha mãe, e eu ainda não queria me meter, porque eu não queria que eles vissem que eu sabia, a história era muito desagradável. E aí eu escutei a conversa e eu me calei só. Tem alguma responsabilidade? Tem. Porque se você escutar essa mulher falar que vai matar essa criança, e você está por perto, e você não fizer absolutamente nada para convencê-la do contrário, o seu silêncio é omissivo. Espiritualmente, se você não está contra, você está a favor. E o homem? Tem alguma consequência espiritual para o homem? Igual. Se deu dinheiro, se não disse não faça, se não se opôs, se não insistiu para a criança sobreviver. E para o homem tem uma consequência adicional. O Salmo 78, que conta da saída do povo do Egito. O Salmo 78 fala que a morte dos primogênitos no Egito significou que Deus feriu as primícias da virilidade daquele povo. Então, primogênito é chamado de primícia da virilidade. Primícia da virilidade, o que é, pastora? É o primeiro fruto da virilidade de um homem. É o primeiro fruto. Também quando Jacó chamou seus 12 filhos para abençoar, ele chama Rúben de primícia da virilidade. Feriu as primícias da virilidade das tendas de Cã. E quando Rúben é chamado, ele... Versículo 51 do Salmo 78. Por favor, projeta lá. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da virilidade das tendas de Cã. Deixa eu ver como está essa versão. Primícia da força. Aqui está. Primícia da virilidade de um homem é o filho primogênito. É o primeiro fruto. Quando Jacó chama os seus 12 filhos,
Ele fala: Rubem, tu és a primícia da minha virilidade. Os abortos são geralmente os primeiros filhos. Um namoro impuro, jovem demais para assumir compromisso de casamento, uma gravidez indesejada. Vamos dar um jeitinho e providenciar um aborto, que aí ninguém vai ficar sabendo, não vai atrapalhar a nossa vida, nós vamos tocar a nossa vida. Entrega as primícias da virilidade para a morte. Concorda que a primícia da virilidade seja entregue para a morte. Qual é a consequência espiritual de abortos? Bom, aborto é derramamento de sangue, sangue inocente. Derramamento de sangue aonde? Dentro do corpo de uma mulher. Consequências espirituais? Enfermidades. Enfermidades graves, como câncer de útero, câncer de ovário. Enfermidades na vida dela. E também impossibilidades de avançar em áreas da vida dela. Tudo aborta. Tudo aborta. O namoro não termina em casamento. O negócio não termina em sucesso. Não consegue passar nos vestibulares. Não consegue realizar nada. Travou tudo. Tudo aborta, tudo aborta. Para o homem, pastora, mesma coisa. E ainda tem uma implicação adicional se foi o primogênito. Se ele concorda em entregar o primogênito para a morte, ele tem uma consequência de haver entregue a primícia da virilidade dele para a morte. Isso significa o quê? A virilidade dele vai morrer. E aí ele vai precisar muito cedo de uma pílulazinha azul, porque ele vai ficar impotente, porque ele entregou a sua virilidade para as trevas. Agora, as consequências são geracionais também. Eu posso não ter a enfermidade no meu corpo, mas pode ter enfermidade no corpo do meu filho. Pode ter enfermidade no corpo do meu neto. Aquela mulher volta para ela. Falou: pastor, eu fiz 5 abortos. Ela derramou sangue de 5 filhos no ventre, ou melhor, de 5 gerações. Depois de derramar sangue de 5 gerações, ela gerou aquele moço. O único que ela quis criar, porque agora já estava mais madura e era convertida, era uma nova criatura. Agora o pecado estava encoberto, estava em oculto, não foi confessado. Ela relutou em abrir a boca. Eu disse para ela: sabe aonde você gerou esse filho, querida? Você gerou no túmulo de 5 irmãos. No lugar onde você derramou sangue de 5 irmãos dele. Na verdade, 5 gerações. Você gerou esse menino. Tem um espírito de morte rodeando esse menino. Contei a minha história, a história que eu contei ontem. Eu falei para ela: Deus não é injusto não, querida. Deus é justo até com o diabo. E há uma legalidade no mundo espiritual para vir a enfermidade sobre esse rapaz. Foi aberta uma janela pelo derramamento de sangue. Pastora, mas eu me arrependi disso. Eu creio. Eu creio, se você se converteu mesmo, não é possível que não tenha se arrependido de fazer 5 abortos. Eu falei: mas o seu arrependimento definiu a sua eternidade. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que se arrepender do pecado não morrerá mais, vai viver eternamente. Agora, você estava escondendo isso, você nunca tinha aberto a boca. Nós vamos orar agora. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. E a igreja pode concordar em oração com você. E havendo concordância na terra, concordância no céu. E nós vamos orar agora, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre a vida desse seu filho. Você acabou de tirar da mão do diabo o que estava lá. Igreja, Deus não brinca de ser Deus. E o diabo também não brinca de ser diabo. Qualquer coisa que ele tiver nas mãos da nossa vida, ele vai usar contra nós. Ou na nossa geração, ou nas outras gerações. E aí, nós oramos. Quando você vai para o YouTube, nos vídeos antigos que estão no YouTube, você vai ver que eu digo: eu não sei como essa história terminou, porque ela foi embora para Vilhena. Mas ontem eu falei, eu vou repetir: assine o meu canal, Pastora Tânia Tereza, canal oficial.
Lá estão os vídeos novos. E no vídeo novo, eu conto o fim da história. No vídeo novo, eu conto o fim da história. O fim da história foi o seguinte. Eu estava dando aula em Curitiba, num seminário de libertação. Umas 150 pessoas, pastores e líderes. E aquela mulher estava lá e eu não sabia. E eu comecei a contar a história do rapaz que tinha câncer nos testículos. E eu lembro que eu falei, sabe qual foi a intenção do inferno? Matar todas as gerações futuras agora. Ela mata 5 e mata o resto. Porque se esse rapaz não gera filhos, acabou nele. E quando eu estava no meio da história, a mulher se levanta e vem ficar do meu lado. Lá tem muitas escolas. É uma base da Jocum. E tem muitas escolas e tem muitos avisos. E eu achei que era uma funcionária, uma pessoa da base, uma missionária vindo dar um aviso. E ela parou do meu lado. E eu parei de falar, olhei para ela. Ela falou, a senhora não está me conhecendo? Eu falei, não, querida. Ela falou, eu sou essa mulher de quem a senhora está falando. E eu vim contar para a senhora o fim da história. Pastor, até aquele dia eu nunca tinha confessado esse pecado de derramamento de sangue. Isso estava em oculto, estava encoberto. Aquele dia eu abri a boca, chorei, entendi o mundo espiritual. Fui embora para Porto Velho. Segunda-feira nós fomos ao médico. O tumor era um tumor invasivo, crescendo muito rapidamente. E o médico queria fazer um novo exame antes da cirurgia, para ter uma dimensão da cirurgia. E qual não foi a surpresa do médico, pastora? Que quando fez o novo exame, a nova tomografia, o tumor estava encolhendo ao invés de crescer. Ela falou, o médico falou, mas tem alguma coisa errada, porque esse tipo de tumor não encolhe, ele não desaparece. Marcou a cirurgia para mais 2 dias, nós vamos repetir esse exame. Ela falou, pastora, no segundo exame, estava murcho, como uma laranja murcha. Engruvinhou, parece que foi minguando aquele tumor. Ela falou, pastora, encurtando a história, o tumor desapareceu. O meu filho está casado, a esposa dele está grávida, vai ter o primeiro filho. E a reação do povo foi essa sua, glória a Deus. Aí ela virou para aqueles pastores, eram pastores e líderes no curso. Virou para os pastores e falou, e vocês? Tratem de confessar os seus pecados. Porque o que está encoberto está destruindo as gerações futuras. Diga ai, ai, ai. E eu quero terminar essa noite, porque eu sou fiel ao horário que me foi dado. Desafio você voltar amanhã. Amanhã nós vamos orar. Eu quero terminar essa noite dizendo para você o seguinte. Quando falamos em heranças espirituais, nós olhamos para trás. Nós olhamos os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e dos nossos tataravós. Tudo bem. O que acontece na nossa vida de ação maligna, 30% aproximadamente, não é um número exato, 30% aproximadamente vem por causa das heranças. 70% é por causa dos nossos pecados. Pecados não confessados. Não arrependidos, não confessados. Agora, os nossos pecados não confessados não afligem só a nossa vida em 70% do mal que nos acontece. Ele deixa um legado espiritual para as próximas gerações. Tudo que eu mantenho encoberto, tudo que está na jurisdição das trevas, é uma procuração para Satanás agir em 4 gerações. E ontem ficou muito claro, pela palavra de Deus, isso não tem a ver com salvação. Perder um filho com câncer nos testículos não tira a salvação dele. Não. Mas enterrar um filho com câncer nos testículos tira a vida abundante de qualquer pessoa.
Não tem nada a ver com salvação que eu estou falando. As consequências geracionais dos pecados praticados pelos pais, avós, bisavós, tataravós, elas podem tirar a vida abundante de 4 gerações. Então, nada nosso tem que ficar na mão do inferno. Nada. Quando Moisés chegou para Faraó e falou: deixa o meu povo ir, era recado de Deus, deixa meu povo ir para celebrar ao Senhor no deserto. Faraó perguntou: quem vai? Moisés falou: vai todo mundo. Vai jovem, vai velho, vai criança. Faraó quis negociar: deixa os animais. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Nenhuma unha vai ficar nas mãos do diabo. A tua reputação, que pode ser preservada se esconder o pecado, não vale mais do que a sua libertação e a libertação de filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, aí está, Senhor, mais uma porção daquilo que o Senhor tem me ensinado e que eu tenho passado para o teu povo. Aí está, Pai, mais um ensino que vem do alto para nos limpar. A tua palavra diz que o teu filho diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, o meu pai limpa. Nós estamos em Cristo, por isso podemos ser limpos. E quando ele termina, ele diz: vós sois limpos pela palavra. Pela palavra. Também a tua palavra, Pai, fala e nos ensina em Apocalipse 19, no encontro da noiva com o noivo. Está escrito: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva a si mesmo se ataviou. A noiva se atavia, ela se enfeita, ela se adorna, ela se limpa, para que tenha vestes resplandecentes, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Pai, nós queremos viver uma vida de transparência diante do Senhor, e queremos viver uma vida sem ter absolutamente nada na mão do inimigo. Por isso, Senhor, eu não posso convencer o teu povo de nada, mas o teu Espírito pode, Pai. Eu peço ao Senhor que, pelo teu Espírito, Pai, pelo teu Espírito, complete ao coração dos teus filhos essa palavra. Acrescente, Pai, aquilo que pela minha incapacidade ou pela minha limitação humana eu não fui capaz de ensinar. Que eles possam, Senhor, ser instruídos pelo teu Espírito, para poderem, Senhor, abrir as suas vidas, abrir as suas histórias e confessar os seus pecados. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Pastor Anderson, eu posso ter mais 5 minutos? Pode? Também eu não vou deixar o senhor de calça curta, porque o senhor não ia poder dizer não, né? Mas o Espírito está me dizendo para te contar uma história. Uma mulher, uma senhora com recursos financeiros, com uma incapacidade renal grave, os rins não funcionavam, fazia 14 anos. E eu conheci essa mulher, e essa mulher era uma mulher de Deus. A vida no altar, a história arrumadinha. Você olha para essa mulher, não tem resposta na vida dela para o que está acontecendo. E havia um ingrediente espiritual muito sério, porque essa mulher entrava em fila de transplante. Toda vez que ia fazer um transplante dava errado. Ou adoecia ela ou adoecia a doadora. Ou adoecia ela ou adoecia a doadora. E 14 anos em hemodiálise é destrutivo para uma pessoa. E eu cheguei na vida dessa mulher nessa hora, já com 14 anos de hemodiálise, já com 3 tentativas de transplante frustradas. E conversamos, e eu
Falei de heranças para ela. E ela entendeu. Ela reuniu a família dela, São Paulo, reuniu a família dela toda, em volta de uma mesa. Eu fui a São Paulo. Resende fica 3h30 de São Paulo. E lá estava toda a família reunida. Na cabeceira da mesa, a vovó. 80 e poucos anos. E os filhos, netos, bisnetos, todo mundo cristão. Eu não conto história que não seja de cristão. Tem pastores na família. Os filhos da vovó são pastores. E todos eles ouviram o material de heranças espirituais. Tem aí, eu estou com material na livraria sobre tudo de libertação. E aí, quando eu cheguei, eu não precisei explicar nada. Eu fui para orar com eles. Eu falei, vocês ouviram o material de heranças espirituais? Ouvimos. Pois é, Deus falou comigo quando eu vi a doutora nesse estado que ela está. Deus falou comigo que a vovó tem a chave espiritual da enfermidade dela. A vovó tem a chave espiritual. E quando eu falei isso, porque Deus me falou, quando eu estava orando, que a vovó tinha a chave espiritual, eu entendi que a vovó sabia do segredo, porque as pessoas mais velhas da família que sabem dos segredos. Se você for conversar com a tia velha, com o tio, com a vovó, você vai ver que eles sabem o que você não sabe. E quando eu falei a vovó tem a chave espiritual da enfermidade, a vovó levantou a mão na cabeceira da mesa, uma mesa enorme, e falou, e eu tenho mesmo. E começou a contar a história dela. Ela não contou a história de outra pessoa. E a história era mais ou menos assim, muito jovem, casou, foi morar na roça, perdeu a cabeça, envolveu-se com uma outra pessoa. Naquele tempo, 70 anos atrás, tinha uma tal história de lavar a honra, matava. E o marido matou o namorado. Enterrou no fundo do quintal. Chamou ela, falou, você está vendo essa terra aqui? Isso aqui é o seu namorado que está morto. Agora você tem duas atitudes a tomar. Você tem escolha. Você fica quieta, ninguém vai saber que eu matei, e ninguém vai saber que você não foi séria. E nós vamos viver bem o resto da vida. A outra opção, você abre a boca, vão me prender. Um dia eu saio. Não tem prisão perpétua? Um dia eu saio, o dia que eu sair eu te mato e te enterro nesse mesmo lugar. E ela ficou quieta. O tempo passou, conheceram Jesus, se converteram, tiveram filhos, crentes, o velho morreu antes, o marido morreu antes. Agora essa vovó contou isso em prantos. Pense no constrangimento dela falar diante dos filhos, dos netos, dos bisnetos, o seu passado. E não era um passado tão bonito. Ninguém acusou, ninguém apontou dedo, todo mundo entendeu a vergonha dela. E ela falava, é um alívio abrir a minha boca e falar isso, é um alívio abrir a minha boca e falar isso. E eu afastei, as cadeiras eram de rodinhas, eu afastei. E fiquei olhando de longe aquela família, a vovó na ponta da mesa, né? E os filhos, netos em volta. E olhando aquela família, sabe o que veio na minha cabeça? Quando a gente vê na nossa família uma santa vovozinha, nós não imaginamos a sirigaita que ela foi. Mas ela foi. Ela foi. Ela não nasceu com aquele cabecinha branca. Não nasceu com aquela carinha pura. Se ela não nasceu no Evangelho, pode ter história para contar. Sabe qual foi o resultado disso? 3 meses depois, aquela mulher estava com os rins funcionando. Tirou das trevas uma história. Tirou das mãos de Satanás uma história. Por que eu preciso falar? Porque só se me falar eu vou poder concordar em oração. E só se falar nós vamos poder desligar no mundo espiritual. Por isso Jesus diz na palavra dele sobre confissão. Por isso foi nos ensinado por Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros,
para ser sarados. Não é para ter salvação, não. É para ter vida abundante.